Olá, muito boa noite, bem-vindo a mais um resumo da semana. Estamos aí, domingo 24 de janeiro, o mês está quase acabando e o tema principal do nosso programa hoje é o problema da vacinação, né? A grande questão aí que resume todos os problemas do país, do governo federal até o pretenso salvador da pátria de São Paulo. Vamos falar disso daqui a pouquinho, antes fazendo um convite para todo mundo que está nos assistindo a ficar ligado na programação da Causa Operária TV. Você que ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se já, aperte o botãozinho que aparece aí embaixo do seu vídeo e assim você acompanha a nossa programação 24 horas no ar, farto material no nosso acervo, né? Mais de 8 mil vídeos já publicados e um total aí de quase 18 milhões de visualizações. E para quem para quem já está inscrito no nosso canal, você também pode adotar uma postura ativa, apoiar a Causa Operária TV. Torne-se membro do nosso canal, assim você dá uma contribuição regular, que é pouco para cada um de vocês, mas muito importante para o funcionamento de uma TV operária, revolucionária e independente. Nós vamos tratar aqui de vários assuntos, começando, né, por uma conclusão, né, de demonstração de pura sabedoria de ninguém menos que Eduardo Paes. E eu peço para o companheiro Antônio Carlos Silva, que está conosco hoje, dar a notícia. Boa noite, companheiro. Boa noite, Rafael, boa noite, João, e a todos os nossos amigos internautas que acompanham o resumo da semana. Bom, a gente começa com um destaque da semana, né? Onde a direita limpinha e perfumada, né? Que era, como dizia a Cantanhede, os tucanos, em relação aos privilegiados golpistas, que foram apoiados, e aqui a declaração vem de um elemento que recebeu o apoio da esquerda nas eleições, né, como sendo um mal menor, justamente no Rio de Janeiro. Ele que é integrante do DEM, o partido herdeiro da ditadura militar, o prefeito Eduardo Paes, né, fazendo coro, né, e engrossando a campanha que vem sendo realizada desde o final do ano para responsabilizar a população pelo aumento do número de casos de Covid. O governo não adota... Antes a culpa era só jogar a culpa no Crivella, né? Ainda continua toda a operação para responsabilizar exclusivamente o genocida do Bolsonaro. Mas como isso não dá conta, há uma unidade, né, de todos os governos do país, da imprensa capitalista, de responsabilizar a população. Então, a frase da semana, né, mereceria até uma placa, a frase da semana, né, vem justamente do prefeito do Rio dizendo que, chamando o povo de burro, né, dizendo o seguinte, que quero mais uma vez deixar este recado. Este verão não é igual àquele que passou. Olha que frase profunda, né? Aqueles que acham que vão ficar na festa, fazendo aglomeração, deixem de ser burros, porque vocês estão matando pessoa, né? Então, a declaração do Eduardo Paes, o amigo do PSOL, cujo deputado Marcelo Freixo retirou a candidatura à prefeitura, a pré-candidatura para apoiá-lo, apoiado no segundo turno das eleições pelo PT, pelo PSOL, pelo PCdoB, por praticamente toda a esquerda, né, saiu aí da mesma maneira como vem fazendo o Dória, a Rede Globo, a Folha de São Paulo, etc. A responsabilidade, o povo é burro, né? Agora que o povo já garantiu supostamente, né, uma parcela do povo chantageada, foi levado a votar nele, agora a culpa é da população. Repetindo inclusive o que nós vemos denunciando aqui, que é o seguinte: o povo andar em trem lotado lá na central do Brasil, no Rio de Janeiro, isso não provoca Covid, né? O povo andar em ônibus lotado, metrô lotado em São Paulo, no Rio, em todo o país, não provoca Covid. Agora, o pretexto da direita é que o povo se contamina porque vai à praia, porque sai para tomar uma cervejinha no bar,
né? Tudo aquilo que é trabalhar também, por exemplo, isso na linguagem escravocrata, né, do Eduardo Paes e de toda a direita, isso faz bem para a saúde, mesmo que sejam nas condições mais desumanas, mais degradantes. Né? Nós vamos falar hoje no programa do Enem. Milhões de pessoas fazendo prova do Enem, salas lotadas, isso não provoca Covid. Agora o povo é burro, né? Porque vai para a praia e apesar de todo o esforço do Dória, do Eduardo Paes, do Bolsonaro, né, para salvar o país, conter os graves problemas do país, o povo não entende tudo isso e sai por aí contaminando as outras pessoas. Quer dizer, a culpa, na linguagem ultra-reacionária desse direitista, repito, apoiado pela esquerda, é o responsável por toda a situação. Bom, eu devolvo para você, Rafael, porque toda essa situação, evidentemente, tem como contrapartida o problema, todo esse desespero de culpar o povo, é porque a crise está se agravando, né? Então eu devolvo para vocês aí, vai lá. Exatamente, se agravando e muito. Na semana passada, ou na retrasada, a gente deu a informação aqui no nosso resumo da semana que o Brasil perde 17 fábricas, né, que fecham por dia desde 2015, quer dizer, desde a preparação, né, mais ativa do golpe de Estado, que derrubou a presidenta Dilma Rousseff, a crise se instaurou acompanhando naturalmente a crise mundial. Pois bem, agora às vésperas, né, da realização do Fórum Econômico Mundial da ONU, um relatório publicado indica, né, que os investimentos no país, né, os investimentos vindos, né, dos países imperialistas estão, né, no menor nível em 30 anos. A economia que nas mãos, né, da sábia burguesia nacional, entre aspas, né, que tem muito pouco a ver com o Brasil, inimiga do povo brasileiro, né, essa burguesia colocou o país de joelhos, como nós estamos vendo aí com o fechamento da Ford, né? A indústria automobilística perdeu aí um dos maiores fabricantes, que fez as contas e falou: bom, vou levar meu dinheiro para fora e quem patrocinou depende, né? Quem financiou com todo tipo de isenção de impostos e facilidades às custas do povo, também não tem nada a fazer, não tem nada a oferecer, né? Nenhum tipo de pressão ou de controle feito aí pelos governos sobre a poderosa Ford, que faz o que bem entender com o Brasil e o povo brasileiro. Bom, no Brasil foram 33 bilhões, né, de dólares a menos em termos de investimento. E né, a grande questão é que isso daí representa, né, o protesto feito aí com a carteira dos mega empresários, dos banqueiros, né, dos verdadeiros tubarões capitalistas do mundo inteiro, né, protestando com a carteira porque o programa de privatizações do governo Bolsonaro ficou travado, né, já não conseguiu fazer nada em 2019 e com a pandemia em 2020 as privatizações foram engavetadas, aí estão congeladas, e a burguesia mundial, que não é boba, né, falou: bom, se não tem nada para comprar barato no Brasil, então vamos levar o dinheiro para outro lugar, né? As indústrias mais afetadas são os transportes e os serviços, que pararam de receber aí mais de 85%, no caso dos transportes, e 70% dos investimentos em serviços financeiros. Quer dizer, naqueles banqueiros aqui associados aos grandes banqueiros que oferecem aí o crédito, né, e são aí também responsáveis pela escravização da população, né? A produção está colocando um gráfico para aparecer aqui, dando aí uma ideia, né,
da participação do investimento na economia nacional. O autor do relatório, né, um burocrata da ONU, falou que a recessão e o choque causado pela pandemia geraram um golpe para os investimentos no Brasil e na região, né? Então, a produção foi afetada, ou seja, a desindustrialização foi acelerada, essa é a realidade, né? E, naturalmente, a consequência, aquela previsão, né, de Bidu, que não revela nada que não seja óbvio, é que vai demorar, né, se depender da burguesia, se depender do imperialismo, a recuperação econômica do país, né? A imprensa, a ONU e a imprensa comparam aí a queda do investimento aos níveis da crise de 2008, né? Então, podemos dizer aí que a crise mundial do capitalismo, né, impulsiona a crise e a falência do país, né? O país está quebrado e isso daí, naturalmente, é um ingrediente fundamental para o desespero, né, da crise política, da tentativa de retomar as rédeas, né, por parte da burguesia, da ala mais ligada ao imperialismo, da qual o PSDB é um expoente, talvez o principal, né, expoente na política, e buscar aí recolocar a coisa nos trilhos, quer dizer, privatizar para valer, faça chuva ou faça sol, esteja o povo morrendo ou não de pandemia, né? É aquele governo que, como disse o Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente, príncipe da privataria tucana, há um tempo atrás disse na imprensa que é preciso, né, ter a frieza de ignorar a impopularidade de certas medidas necessárias para salvar o país, né? Salvar o país é isso daqui, salvar os banqueiros que tiram o dinheiro do país porque veem que não vai dar tanto lucro assim. Então, né, a crise se aprofunda porque é preciso aprofundar, né, para a burguesia é preciso aprofundar o ataque à população, destruir ainda mais o país. Se tiver um comentário, eu abro, senão a gente passa para o nosso próximo tema. Hoje a pauta está cheia. Claro, boa noite, João. Vamos lá. Boa noite, Rafael. Boa noite, Antônio Carlos. Eu acho que as notícias econômicas do Brasil, elas têm, assim... Elas só demonstram, assim... Elas são muito otimistas. Os jornais todos estão sendo muito otimistas, né? Apesar do quadro apresentado por eles ser apresentado como catastrófico. Primeiro, assim, estimativas da maioria dos economistas diz que, globalmente, nós não haverá uma recuperação do estrago deste ano de coronavírus, pelo menos nos próximos 2 ou 3 anos, na média. Acontece o seguinte, né? A pandemia, coisas que o pessoal não está falando. O mercado de ações, nesse momento, nos Estados Unidos e no Brasil, ele teve um crescimento espetacular comparado com outros anos. Nesse ano de 2020, houve um crescimento dos mercados especulativos muito grande. Como todo mundo bem pode imaginar, não houve crescimento industrial ou de produção equivalente a esse crescimento especulativo. Não houve crescimento industrial nenhum. Teve, na verdade, diminuição de todos os setores reais da economia. Isso por quê? Porque o governo liberou dinheiro durante a pandemia como nunca havia liberado antes, principalmente o governo norte-americano, que liberou trilhões. E em vez de investir na economia produtiva, os capitalistas embolsaram boa parte do auxílio lançado pelo governo. Agora, vários e vários economistas burgueses, incluindo alguns administradores de fundos de investimentos, preveem para 2021 uma crise financeira gigantesca que eles basicamente colocam como uma correção de ações que hoje valem 2, 3, 4 vezes mais do que elas deveriam estar valendo. Então, assim, nesse momento ninguém espera uma recuperação para o ano de 2021. Do jeito que lá vai, talvez a pandemia nem acabe em 2021. Então, nós ainda temos que ver, e eu acho que isso é uma questão que nós temos que acompanhar muito de perto, se a crise capitalista vai ter efetivamente uma largada agressiva durante a pandemia com uma quebra dos mercados aí em relação a esse preço. Isso é o comentário de vários economistas em escala internacional. Então, assim, a gente tem que ficar olhando. Eu acho que na atual etapa é até perigoso dizer que, assim, nós vamos ver no futuro próximo uma recuperação do quadro econômico brasileiro depois do coronavírus. É muito difícil dizer isso daí nesse momento.
E eu acho que tem que ser tomado com muito cuidado esse problema. Acho que o companheiro Rafael mostrou a situação do investimento estrangeiro fugindo do Brasil, mas nós temos que ver se a situação em casa para os estrangeiros ficará melhor do que está hoje, que eu acho que não é uma boa aposta. Aproveitando, João, que você está com a palavra, vamos para o nosso próximo tema, porque a crise, né, se manifesta de diferentes e variadas maneiras. Nesse caso aqui agora é a continuação da crise, do episódio que a gente já tratou aqui com a segunda etapa do Enem, em que mais de 60% aumentou o número de ausências, que estava em torno de 52, se não estou enganado, me corrijam se eu estiver errado, e agora 60% dos inscritos para o Enem deixaram de participar do exame, a maioria. João, que mais sobre isso? Bem, nós tivemos um aumento, né, de um fim de semana para o outro em relação ao problema da participação no Enem. Nós temos relatos aí de várias pessoas que, por conta do enrijecimento das regras de distanciamento social, etc., que ocorreram nessa última semana, se sentiram desencorajadas a participar da prova. Uma aluna, né, tomou a capa dos jornais aí de hoje, uma aluna de medicina, que se diz aí como privilegiada, declarou o seguinte, falou que essa prova, ela é um absurdo com a população pobre e que apenas os privilegiados poderão ir bem nela, porque fazendo aí uma referência ao fato de que a maior parte do Brasil não teve aula durante a pandemia. Eu gostaria aqui de ressaltar que a JR fez durante todo esse período da condição verdadeiramente deplorável que o ensino à distância foi conduzido no Brasil. Nós tivemos casos, e não foram poucos, de estudantes relatando que o ensino à distância se deu na seguinte base: liga na TV Justiça que vai estar passando em algum momento do dia a sua aula. Isso aí, por exemplo, foi a norma na Unidade Federativa do Distrito Federal, onde os alunos receberam essa orientação. Nós também tivemos, né, quando estava tendo uma ameaça de volta às aulas presencial em Brasília, a professora perguntando por WhatsApp para os alunos quem tinha internet. Também outras coisas que vão dar certo e que vão obter um resultado para você saber se o aluno tem internet. É basicamente perguntar: quem está ausente, por favor, levante a mão. Mas nós temos aí também, eu acho importante colocar uma coisa que os jornais não estão falando. Tem um estado, o maior estado da federação, em termos geográficos, que não teve Enem. No estado do Amazonas, por conta da situação verdadeiramente deplorável da pandemia que se instaurou na cidade de Manaus e nos outros lugares, de uma crise generalizada no sistema de saúde, o governador se sentiu obrigado a impedir a realização da prova por decreto. Acontece o seguinte agora, e isso é uma coisa que nós vamos ter que perguntar, inclusive para a imprensa golpista, que faz muita oposição de mentira ao Bolsonaro, mas nós vamos ter que ver se eles vão trazer a resposta normal. Vamos cancelar o resultado da prova? Porque um estado da federação não pôde participar, vai ter que fazer outra prova. Isso daí já não garante igualdade entre os membros do concurso. 60% dos alunos se sentiram tão ameaçados por conta da pandemia que se recusaram a ir na prova. É uma situação de crise. Nós vamos fazer um concurso em que 60% das pessoas não consideram que eles têm como comparecer à prova? Precisa discutir isso daí. Já saiu um pouco do limite do... Aí só demonstra que os movimentos estudantis e de professores colocaram claramente: a prova não devia ter sido realizada durante a pandemia. Isso aqui é um desastre de proporções bíblicas, assim, em termos do concurso. As pessoas não tiveram um ano que elas não tiveram aula. Boa parte dessas pessoas que foram para a prova esse fim de semana, que são milhões de pessoas, estão aí, arriscaram suas vidas para sair e fazer a prova, ficar trancado em lugares fechados o tempo inteiro para fazer a prova. Nós temos que discutir. Vamos fazer. Qual vai ser a solução dada, por exemplo, para 60% que não puderam fazer a prova e para todos os amazonenses? E como é que nós vamos remediar essa situação? Eu queria colocar também, né, que, mediante aí essa coisa absurda que estão fazendo, os companheiros da Corrente Educadores em Luta do PCO foram aí ao Enem panfletar, divulgando aí iniciativas do Partido da Causa Operária contra a volta às aulas. Porque o Enem, por que existe uma pressão para realizar tanto essa prova? Porque existe uma pressão para retornar às aulas, tanto no ensino secundário quanto no ensino universitário. E a proposta é colocar os estudantes universitários, recém-ingressos aí da universidade, nas salas de aula contra a vontade deles e contra qualquer
de qualquer organização de saúde em escala internacional. Então, nós temos que colocar aqui a situação. Nós temos um Enem que anuncia aí uma situação muito ruim. O que o pessoal... Não é justo com 60% das pessoas, com o Estado inteiro, e ainda se prepara para colocar em risco a vida de milhões de pessoas. Isso, a Folha de São Paulo, que criticou muito Bolsonaro nesse período, não critica na ação do Bolsonaro, porque isso eles concordam. Bem, passa a bola aí para os companheiros que quiserem comentar o caso do Enem. Eu vou entrar na jogada, né? Bom, primeiro, importante o que o João destacou, né? Essa operação criminosa do Enem, que é parte do conluio. Nós já tivemos aí, nas semanas anteriores, o FUVEST, né, o vestibular da Unicamp e outros vestibulares estão se realizando pelo país. O Dória, nesse momento, ele é a liderança de toda uma operação, né, da direita para pressionar pela volta às aulas. Esse exemplo do Enem ele é interessante porque não houve, aí não tem oposição, né, não apareceu a tal divergência entre o Dória e o Bolsonaro, né, porque houve uma unidade de todos os governos, todos, né, para realizar as provas. Ou seja, para provocar aglomeração e para ferrar com a vida, né, da juventude e pressionar todo mundo para voltar às aulas, para atender os interesses dos bancos, que querem a economia, entre aspas, funcionando normalmente, né, e no momento, como nós destacamos aqui ao longo dessa semana, 2/3 das famílias brasileiras estão endividadas com os bancos. Então, que se dane, deixa o pessoal morrer, mas tem que voltar para pagar as dívidas com os bancos. E aí, só destacando, na sexta-feira, o governo de São Paulo, né, justamente o líder dessa operação genocida, porque o Bolsonaro já não tem moral. O ministro da Educação é um ser apagado, né? Então, o Dória assume o papel de líder dessa empreitada. O Dória já tinha marcado a volta das aulas em São Paulo, na rede pública, mais de 5 milhões de estudantes para o dia 1º, numa situação em que só no estado de São Paulo estão morrendo mais de 200 pessoas por dia, teve dias aí de mais de 300 mortos, né, em números oficiais, e foi obrigado a recuar. Houve um protesto, um ato que nós participamos, convocamos junto com a POSP. Essa iniciativa é muito importante. Ontem se reuniu aí o Conselho Estadual de Representantes da POSP, votou greve a partir do dia 8, que é a nova data que o Dória marcou aí para reabrir as escolas, uma política criminosa, e essa política tem que ser levada para todo o país, né? É necessário fazer mobilizações, organizar atos, professores, estudantes, pais de alunos, né, para levantar aí uma verdadeira mobilização contra essa política, um crime sem tamanho. Como a gente destacou na primeira notícia, né, o pessoal critica a população por ir à praia, mas se aglomerar nas escolas, aí pode, né? Bom, eu já vou emendar, não sei se o Rafael quer falar, eu já emendo com a próxima. Então eu vou em frente aqui. Justamente tem tudo a ver com esse tema, né? Porque tem a ver com a campanha. Essa semana foram publicadas duas pesquisas muito interessantes. E como a gente assinalou aqui ao longo vem assinalando sempre, procurando explicar, as pesquisas feitas e divulgadas pela imprensa capitalista, elas não são verdadeiras pesquisas no sentido matemático, estatístico da palavra, né? Não são uma análise daquilo que acontece da situação, mas são parte de uma campanha. Então, as duas pesquisas refletiram um dado muito importante. Segundo, se a gente fizer um balanço dessas duas pesquisas feitas pela Datafolha, a gente chegaria à seguinte conclusão: o povo gosta do Bolsonaro e ama o Dória, né? O povo gosta um pouquinho do Bolsonaro, bastante até, segundo o Datafolha, mas de quem o povo gosta mesmo é o Dória. Então, nós vamos destacar rapidamente essas duas pesquisas. Bom, a primeira pesquisa, divulgada no meio da semana, dizia o seguinte, que o Bolsonaro é defendido por 42% da população. O Bolsonaro teria ido... Quer dizer, o povo, na realidade, embora ele já, nesse momento, já apareça com uma rejeição de 53%, mas mais de 40% do povo brasileiro, segundo o Datafolha, gostam de que a população morra, de que mais da metade do povo brasileiro fique desempregado, né?
de que você tenha quase 100 milhões de pessoas passando fome, quer dizer, o povo estaria satisfeito, né, com essa situação. E, nesse sentido, a pesquisa, obviamente, tem um recado claro, que é para tentar mostrar o seguinte, que não dá para derrubar o Bolsonaro, não dá para fazer nada porque ele tem um apoio popular imenso, o que, obviamente, é um exagero da maneira como é apresentado pela Folha, né? É a tentativa de apresentar o Bolsonaro que nunca teve 42%. É bom lembrar que o Bolsonaro ele foi eleito, né, com o apoio de apenas 1/3 do eleitorado brasileiro. Isso no melhor momento, já no segundo turno, quando não tinha nenhuma outra alternativa. Né? Ele conseguiu agora, segundo o Datafolha, depois de toda a desgraça promovida pelo governo, com o apoio do Bolsonaro, pela burguesia, ele teria aumentado, teria o apoio de 42% da população. Bom, aí a segunda pesquisa é parte o segundo aspecto decisivo da campanha. Né? A pesquisa divulgada hoje pela Datafolha procura mostrar que, apesar do Bolsonaro ser tão querido, tem um cara que é mais querido, segundo o Datafolha, né, pelo povo, que é o senhor governador João Dória, né, que essa semana ganhou capa da revista Isto É, né, já apelidado aí de Quanto É, dizendo que é o salvador da pátria. Só faltou ter proposta de canonização do Dória. Né? São Dória, ele salvou o país com a vacina, né, dizia a Isto É, e foi a campanha feita essa semana. Bom, e aí a pesquisa fajuta feita pela Folha de São Paulo, procura dizer o seguinte: 46% da população consideram, né, que o Dória fez mais que Bolsonaro pela Covid. Na realidade, a mensagem da Folha é importante, porque os dois fizeram muito, entendeu? Os dois fizeram muito para salvar o povo brasileiro, né? Mas 46% acha que o Dória fez mais do que o Bolsonaro. É uma disputa difícil, né? Porque com dois governantes tão maravilhosos, se esforçando tanto para resolver os problemas brasileiros, né? Deve ter sido difícil essa pergunta. Bom, a imprensa também divulgou aí, né, para desestimular, procurar desestimular de que não há alternativa, que a alternativa do povo seria esperar por 2022 para trocar o maravilhoso e extraordinário Bolsonaro, tão amado, tão querido pelo povo, por um ser ainda mais maravilhoso, que seria São João Dória. Então eles divulgaram um placar, né, do impeachment, para mostrar o seguinte, que nesse momento, né, como seriam necessários 347 votos na Câmara dos Deputados para aprovar a tramitação do impeachment, no entanto, só tem 106 votos a favor do impeachment. Se fizer as contas, não dá nem a bancada dos chamados partidos da esquerda teriam votos declarados a favor do impeachment. Quer dizer, o recado da imprensa golpista é claro. O povo tem que morrer, né? Voltar para a escola, continuar trabalhando, deixar de ir à praia, de ir aos bares, né? Porque, segundo o Eduardo Paes, isso é coisa de gente burra, né? E esperar 2022 para votar no São João Dória, né? Que já vem sendo chamado por Joe Biden brasileiro. Quer dizer, é a campanha da Folha de São Paulo, Dória 2022. Eu devolvo para vocês. Bom, eu vou ter que passar adiante para nossa segunda notícia. Bom, não é bem a segunda, mas a continuação da nossa pauta política, porque ainda tem bastante assunto. Editorial do jornal O Estado de São Paulo. Tem dia que não vale a pena ler, né? Mas tem dias que o Estado de São Paulo provavelmente reúne ali o seu conselho editorial e toma uma decisão de expressar com muita clareza, né, sendo muito direto, qual é o grande problema para a burguesia paulista, né, a qual aqui tem o seu santo padroeiro agora, como o companheiro Antônio Carlos falou, São João Dória da vacina. Colocando, né, um ataque frontal ao governo Bolsonaro, um editorial que abre dizendo assim: o presidente Jair Bolsonaro é um parasita das iniciativas alheias, das iniciativas do glorioso João Dória, que nem é mencionado nominalmente no editorial. Tamanho o refino, né, do estilo
do editorialista do Estado de São Paulo, que é assim, como fazer campanha para um escroque como o João Dória sem se queimar, defendendo abertamente, né, esse pilantra, esse almofadinha que governa o Estado de São Paulo e agora está dando o golpe da vacina. Né? Depois da revolta da vacina de 100 anos atrás, estamos aí vivendo o golpe da vacina. Pois bem, mas destacamos a notícia aqui por algo que é dito muito depois, lá para o final da matéria, do editorial, depois do Estado de São Paulo empilhar, né, uma série de afirmações muito interessantes que eu vou mencionar aqui. Mas destacar pelo seguinte, né, a coisa parece um pouco fora de ordem. Lá pelas tantas, o editorial cita o líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, né, que deu uma entrevista recentemente para o jornal e disse, né, que o PT, embora seja de oposição, votou várias pautas junto com a base do governo, porque eram iniciativas dos próprios parlamentares. Quer dizer, não foi o Bolsonaro que botou na pauta, mas os senadores, né, e deputados, que são base do governo, é que puseram e votaram. Né? Por quê? Porque o PT considerava, né, a sua bancada parlamentar considerava que, aspas, o interesse maior é diminuir o sofrimento das pessoas, ainda que com prejuízo político para o PT. Veja só, o PT do Senado se sacrificou, né, acreditando que as medidas propostas pelos parlamentares da base do governo Bolsonaro no Congresso Nacional são importantes para amenizar o sofrimento do povo brasileiro. Então, vamos anotar isso daqui. Pois bem, o que isso causou? Como ele disse, prejuízo político para o PT. O senador, segundo o editorial, admitiu que o Bolsonaro tirou vantagem. Pô, a gente foi lá de boa vontade votar no que os parlamentares do Bolsonaro propuseram e o Bolsonaro ainda está tirando uma casquinha, né? Mas ele falou, tudo bem, não importa, né? Porque com essa pataquada de votar, né, nos projetos da base do Bolsonaro, evitamos uma catástrofe maior na pandemia e fomos responsáveis. Né? Estamos pagando caro. Né? Perdemos a capacidade de fazer um discurso mais duro contra o Bolsonaro. Mas isso ia adiantar o quê para a vida das pessoas? Concluiu o líder da bancada do PT no Senado. Bom, aí entra a imprensa burguesa, né? Que sabe muito bem jogar uma isca. Né? Eles concluem, bom, a fala do senador, diz o editorial, indica o grande problema da oposição a Bolsonaro. Qual que é o grande problema? Tem que fazer o discurso duro, mas tem que fazer a oposição responsável. E votar o que quer que seja, qualquer migalha, né, como foi a comemoração que fizeram em torno da votação do auxílio emergencial. Né? Fala assim, opa, conseguimos aumentar de 200 para 500 e o Bolsonaro arrematou para 600, ficou lindo. Foi uma grande vitória. É a isso que o senador do PT se refere. E o jornal Estado de São Paulo falou, não, você tem que falar duro contra o Bolsonaro, mas o que você tem que votar no Congresso Nacional não são medidas que façam concessões aos interesses da população. São medidas como, eles concluem no editorial, entre aspas, né? Agora é o momento de cuidar de votar as profundas reformas de que o país desesperadamente necessita. E, não menos importante, restabelecer a sanidade da presidência da República, usando para isso as ferramentas legítimas que a Constituição oferece. Esse é o bom combate. Bom, e aí o que vale a pena destacar, o que engana muita gente de esquerda, né, nessa campanha, um setor importante da burguesia está contra o Bolsonaro, é o discurso duro. Porque o jornal Estado de São Paulo, ele mostra, né? Fala assim, ó, vocês do PT, senadores e deputados, vocês são uns bunda moles. Porque para fazer um discurso duro contra o Bolsonaro, não é para ficar falando que ele é golpista, fascista, né? Desistam disso daí, desistam de ter um discurso duro de classe. Veja só a classe do discurso do jornal Estado de São Paulo. O Bolsonaro é um parasita das iniciativas alheias. Né? Fez isso com a reforma da Previdência, que ele sabotou. Né? Ele defende elixires mágicos sem qualquer eficácia. Né? Ele mantém no Ministério da Saúde um almoxarife
que não foi competente nem sequer para planejar a compra de agulhas e seringas. Vou botar um asterisco aí no almoxarife que a gente vai falar depois dele. Se foi assim na primeira metade do mandato, é muito provável que na segunda o Bolsonaro, na sua tresloucada ânsia de reeleição, continuará a viver à custa da energia alheia do João Dória, já que há muito tempo provou ser incapaz de fazer algo produtivo por conta própria. Bolsonaro não existe senão como expressão do oportunismo mais rasteiro e agora, temos certeza, cruel e desumano. Nossa, né? O problema é que esse organismo traiçoeiro, o Bolsonaro, que exaure as forças do seu hospedeiro, é formalmente o presidente da República. Sua natureza é exclusivamente destrutiva. Não haverá cura para a septicemia causada pelo vírus bolsonarista sem o afastamento constitucional do presidente. Até que se reúnam condições políticas objetivas para o impeachment, há um, contudo, todavia, no entanto... Fugiu o texto. O texto fugiu de mim. Aqui. Até que se reúnam as condições políticas objetivas para o impeachment, contudo, há um colossal trabalho a ser feito. Venha conosco, senadores e deputados, venham conosco, senadores e deputados do PT. Juntem-se nessa frente ampla com o PSDB, com o PMDB, com o PCdoB, com o DEM, com todo o Centrão, para aprovar as reformas que o país precisa. E quais são essas reformas? Bem, a gente já viu uma amostra no governo Temer. É a destruição do país, parte 2, ampliada e aprofundada. Continuando em frente, porque tem semana decisiva no Congresso, a última semana antes da eleição para a presidência da Câmara, e depois de muito fazer campanha para o Baleia Rossi, do PMDB, do MDB, né, a imprensa agora já prepara o terreno para aquela puxada de tapete e uma vitória provável, segundo dizem, do Arthur Lira, do PP de Alagoas, candidato do Bolsonaro à presidência da Câmara dos Deputados. João Jorge, mais sobre isso. Bem, a situação na eleição da Câmara tomou aí um caminho curioso. Enquanto a maior parte dos grandes partidos do Congresso Nacional teriam se alinhado em torno da candidatura do sucessor do Rodrigo Maia, o Baleia Rossi, do MDB, a gente vê agora que o placar do impeachment dá 70 votos de vantagem para o candidato apoiado pelo Bolsonaro, Arthur Lira. Acontece o seguinte, né? É preciso 257 votos para ganhar a eleição para a Câmara. O Arthur Lira teria, teoricamente, de acordo com o placar do Estadão, usando apenas ele de base, 197, faltando aí 60 votos para a vitória do Arthur Lira. Vários dos candidatos que estão aí indicados como candidatos que estão fazendo, basicamente marcando posição, como é o caso da Luísa Erundina, do candidato do Novo e outros, já começaram a ser achacados aí por setores para desistirem das suas candidaturas. Por quê? Porque o setor fundamental da burguesia tem muito medo de que o Arthur Lira chegue no segundo turno da Câmara em primeiro lugar, como está se desenhando nesse exato momento. Tudo bem, 160 deputados ainda não se pronunciaram e vão decidir a disputa. Provavelmente não se pronunciaram também porque estão fazendo a negociação e do quanto que eles vão ser beneficiados de formas políticas lícitas, que a gente sabe que acontece de forma 100% legal na Câmara dos Deputados, para votar num candidato ou no outro. Mas eles vão, o que vai definir efetivamente vai ser essa última semana. Se o Arthur Lira passar para o segundo turno em primeiro lugar, fica muito difícil virar. Porque o governo Bolsonaro tem gastado aí muito dinheiro em indicações políticas e tudo para garantir a vitória na Câmara. Isso é uma questão importante. E, é claro, na medida que ele se consolide como favorito, a tendência é de que o setor fisiológico da Câmara dê uma guinada em direção dele, porque o pessoal está todo mundo fazendo isso daí por cargo. O que, falando em cargo, né, um detalhe muito engraçado e muito curioso que eu gostaria de comentar, é que o PT decidiu entrar na candidatura do Baleia Rossi com a única
exclusiva colocação de que tinha que conquistar espaço na Câmara dos Deputados e impedir o candidato do Bolsonaro de se eleger. Bem, essa parte do candidato do Bolsonaro foi pro saco porque eles estão apoiando o candidato do Bolsonaro no Senado. Mas a parte do cargo acaba ficando muito triste, porque se o Baleia Rossi não ganhar, vão ter feito tudo isso daí pra nada. No final das contas, vão ter apoiado os golpistas de graça, sem receber nada em troca. Ninguém sabe se o Arthur Lira vai ou não ganhar. Existe uma nesse momento ele está na frente por uma margem, eu diria, muito grande, porque, olha, se o placar for dessa forma, e a gente eliminar os 22 votos que estão para outros candidatos, o placar seria o seguinte: 197 para o Arthur Lira, 145 para o Baleia Rossi, considerando que a bancada do Novo e do PSOL vai toda votar no Baleia Rossi. Nessa situação, o Baleia Rossi precisaria aí de mais de 100 votos dos 171 que não estão contabilizados, enquanto o Arthur Lira precisa só de 60. A situação é muito ruim, numericamente falando. Eles precisariam dar uma guinada aí. Então, assim, aparentemente, o Arthur Lira leva vantagem. A gente não sabe se a imprensa capitalista vai aprontar uma de último segundo aí, se alguma acusação de corrupção vai surgir, gente ser presa, vai que tudo é possível. Mas coloca aí a situação muito, muito delicada em que a facção do Rodrigo Maia, do setor fundamental da burguesia, está na eleição da Câmara. O Bolsonaro, aparentemente, teria aí algum controle da situação, mas eu acho que, assim, nós estamos apontando aqui apenas uma tendência, é difícil, efetivamente, dizer quem vai ganhar essa eleição. Se for o Arthur Lira, bem, vai ser uma água no chope muito grande aí para muita gente. Bom, eu vou seguir daqui, emendar a nossa pauta, porque o tema ainda é a eleição do Congresso. Primeiro, que a gente está vendo, inclusive, uma sequência, né? Porque essa situação na Câmara está expressando bem a preocupação do Estadão, a dificuldade que a burguesia tem em construir uma alternativa ao Bolsonaro, né? Porque a iniciativa do Rodrigo Maia de lançar um candidato de um bloco de oposição visivelmente está encontrando enorme dificuldade. E isso num terreno em que essa direita golpista que o Estadão procura influenciar supostamente teria maioria em relação ao Bolsonaro. Né? Só antes de entrar no meu tema, que eu quero falar da candidatura do PSOL, né, destacar que, por exemplo, no bloco do Maia estava o PSL, né, o presidente do partido e uma parcela dos deputados tinham se somado ao bloco do Bivar, e o candidato, o Baleia, tinha a maioria dos partidos. A situação se inverteu, o grupo bolsonarista reverteu a situação nessa semana, e o PSL oficialmente passou a apoiar o outro candidato, porque a maioria dos deputados do partido voltaram aí para os braços do Bolsonaro, né, fecharam um acordo de apoiar o candidato bolsonarista, mostrando que a situação não é brincadeira. Bom, na Câmara tem 9 candidatos nesse momento, além dos 2 principais, que de fato disputam a eleição, tem outros figurantes, né? E, bom, um dos figurantes aí, como já foi dito, é a candidata do PSOL, Luísa Erundina. O destaque dessa semana aí foi que, bom, a Erundina é resultado de a candidatura dela digamos assim, é resultado de uma política de um setor do PSOL que quer melhorar o valor do PSOL na negociação. Porque a gente sabe que toda essa disputa na Câmara dos Deputados é profundamente ideológica, né? Onde o pessoal pensa e reflete muito sobre os programas, né? E, secundariamente, eles pensam em cargos, em vantagens, né? Em privilégios, né? É notório, por exemplo, foi divulgado que o PT negociou aí a primeira secretaria da Câmara em troca de apoiar a candidatura do Baleia Rossi. E o PSOL e os outros partidos menores querem negociar alguma comissão, né? O pessoal já não consegue aí pleitear cargos importantes na mesa, mas o próprio o ex-presidente do partido e um importante dirigente, o Ivan Valente, falou que votar no Baleia Rossi, por exemplo, no segundo turno, oferece melhores condições de negociação. Bom, muitos setores do PSOL, alguns deputados, ficaram contra essa política, dizendo que tinha que apoiar o Baleia Rossi já, né? Quer dizer, o partido rachou, a imprensa chegou a falar que o partido está rachado na eleição na Câmara.
tem os que querem votar no Baleia Rossi no segundo turno e os que querem votar no Baleia Rossi já. É um racha profundo no PSOL. O deputado Marcelo Freixo, por exemplo, está no bloco que quer votar no Baleia Rossi já, né? E a Erundina se lançou candidata sem ser um consenso dentro do partido. Na medida em que a candidatura dela começou a ser criticada por outros setores, a Erundina saiu a campo dizendo que a posição dos deputados de uma parcela que criticava o lançamento da candidatura dela era uma posição fisiológica, né? Ela, inclusive, tuitou a seguinte mensagem: é lamentável que o PSOL negocie suas convicções e compromissos políticos históricos ao aderir ao fisiologismo e à barganha por cargos na mesa da Câmara. Essa é uma prática de partidos de direita com as quais eu não compactuo. Santa Virgem Erundina. Nós estamos na Semana dos Santos. Tem o São João Dória e agora tem a Santa Virgem Erundina, que não compactua com o fisiologismo. Aí veio a deputada, tá aí, tem imagem dela aí, a Melchiona, né, uma das defensoras de votar no Baleia já, né, ela que aparece ligada aí a Luciana Genro, votar no Baleia Rossi já, né, ela saiu atirando na Erundina, né, e ela tuitou o seguinte: todos nós temos história, respondendo a Erundina. O fato da senhora ter rompido com o PT para ser ministra do Itamar nos anos 90 não autoriza ninguém a lhe acusar de fazer política baseada em busca de cargos. Da mesma forma que respeite quem no PSOL defende, quem desde o primeiro momento defende um voto tático, anti-Bolsonaro, né? Bom, a Erundina está aí, que aparece aí na foto ao lado do Itamar, né? Devia ser um posicionamento ideológico dela, né? Ela rompeu com o PT. E tem uma outra foto aí também, que não sei se a produção já colocou, que é também sintomática. Essa foto aí, ó, Erundina, candidata a prefeita de São Paulo, né, em 2012, acho que 2012, e o vice era o Michel Temer. Também devia ser outra aliança totalmente ideológica, porque todo mundo sabe que o Michel Temer, ele também é um socialista, né, sempre foi esquerda, é um cara das causas sociais, né, quase um revolucionário, Michel Temer, né, tanto que ele foi beneficiado por acaso com o golpe de Estado que derrubou a presidenta Dilma. Bom, a Erundina mostrou no PSOL, no movimento identitário, tem uma coisa que eles dizem que é lugar de fala, né? E onde diz que se a pessoa só pode falar sobre a questão do negro, se for negro, só pode falar sobre a questão da mulher, se for mulher. A Erundina criticou o fisiologismo, né, sendo ela uma das pessoas que no PSOL melhor representa, se não, não vou dizer que é a que mais, porque tem muita gente fazendo a política fisiologista de se juntar à direita para conseguir cargos, né, Erundina? Virou ministra e tentou até ser prefeita, se juntando com os maiores inimigos do povo. Só para terminar, né, ela foi prefeita do Itamar, o cara que elegeu o Fernando Henrique Cardoso, né? Então nós temos que agradecer, entre os vários feitos revolucionários da Erundina, né, que a esquerda, um dos feitos foi ajudar a eleger o Fernando Henrique Cardoso, o governo mais reacionário da história do país. Ela participou do governo que elegeu o FHC. Erundina, a antifisiológica, né? Eu acho que as duas têm razão, né? A Erundina tem razão ao criticar o PSOL, ela sabe do que ela está falando. Se ela diz que é fisiologismo, nós não devemos duvidar da Erundina, porque ela sabe o que é fisiologismo, ela sabe na prática, tem experiência bem vivida nesse aspecto aí. Bom, eu terminei aqui, vou devolver para vocês. Eu acho que agora fala do companheiro Rafael, porque enquanto o pessoal está metido nessa negociação, nós temos aí os grandes resultados da vacinação no Brasil, né, Rafael? Não, exatamente. Não dá para dizer, né, que é uma ação de Estado, né? Eu acho que realmente tem que se enquadrar. O problema não pode ser avaliado, né, por institutos científicos, a USP, a Unesp, a Organização Mundial de Saúde.
Eu acho que se trata, né, no caso de São Paulo, de uma questão que tem que ser analisada pelo Vaticano, né? Porque é um verdadeiro milagre de São João Dória da Vacina ter produzido a vacinação de menos de 0,25% da população, né? Esse é o grande feito, né, que o jornal Estado de São Paulo, que a gente mencionou há pouco, teria dito que o Bolsonaro estaria parasitando. Bom, mas a matéria é curiosa, eu vou deixar para o companheiro João Jorge aprofundar aqui, porque, embora eu acredite que seja realmente, né, um milagre que tem que ser analisado no Vaticano, também há um problema, né, que realmente diz respeito aos matemáticos, né, que vão aí ter que entender, ter que analisar esse milagre da multiplicação das doses, né? Mas o que está acontecendo? O Brasil, né, com a vacina que o glorioso São João Dória da Vacina trouxe, aplicou 404 mil, aplicou doses da vacina em 404.200 pessoas aproximadamente, né? A imprensa, essa máquina da verdade, teria feito o levantamento e as secretarias estaduais de saúde não teriam mentido. E a imprensa apresenta que, bem, olha só, né? Já o Brasil está na frente, né? Arrancou na frente da Argentina e do Chile e passou a Itália, né? Em termos do volume de pessoas vacinadas, mesmo tendo começado depois que mais de 50 países já tinham começado a vacinar, né? Então, atingiu essa grande conquista, né, apresentada aqui em termos absolutos. Só que, né, há um pequeno problema que se chama a porcentagem, né, a relação de proporção entre as vacinas no Brasil e as vacinas num paizinho pequeno. João, que país é esse? O que aconteceu? Então, nós temos aí uma mágica mesmo matemática. O companheiro Antônio Carlos é professor de matemática, ele pode depois explicar um pouco mais sobre isso para o governo do estado e para a imprensa. A imprensa gosta de fazer essa propaganda. Funciona assim, se o país né? se ele conseguir. Mas basicamente o critério da Folha de São Paulo funciona assim: se o país é pequeno, a gente compara em termos absolutos para mostrar que o Brasil está na frente. Se o país é grande, a gente compara em termos percentuais para mostrar que o Brasil está na frente. Então, no caso, eles comparam aí o Brasil com Liechtenstein, que vacinou mais do que a população do Liechtenstein, mas aí, quando é para comparar em termos percentuais, se compara com a Índia, que não há vacina no mundo que vai fazer subir aquele percentual ali no universo de 1 bilhão de pessoas. É uma coisa, assim, incrível. Parece que querem fazer todo mundo de otário aqui. É um deboche da cara do brasileiro, promovido aí não pelos negacionistas bolsonaristas, mas pelos cientistas, os éticos da Folha de São Paulo, do Estadão e do Globo, a imprensa que ama aí o PSDB de paixão. Eu acho assim, nós temos que colocar, eu queria pedir para a produção colocar aqui um meme que o João Dória fez com uma legítima fake news, né? Queria que a produção colocasse. O Dória, ele declarou, aí eu queria que colocasse na tela antes de eu falar, porque as pessoas não vão acreditar. Eu vou colocar, e aí vocês vão ter que me acompanhar comigo. Ó, vocês estão vendo esse meme aí? Ele mostra quantas pessoas, teoricamente, teriam sido imunizadas, não vacinadas, com a vacina do Butantan. Diz aqui, 433.739. Só que aí colocaram 1.000 do lado desse número, que não existe muito no português, mas no espanhol seria algo tipo 433 milhões de pessoas imunizadas. É mágico, é incrível, é maravilhoso. Dória vacinou 433 milhões de pessoas, de acordo com ele mesmo. Só que, dei um detalhe aqui, o Brasil só tem 215 milhões de brasileiros nesse país. Eu não sei de onde apareceram os outros 200 milhões, eu mesmo não fui vacinado, mas tudo bem. Agora, a situação fica mais engraçada, que é o seguinte, isso é fake news, o Twitter deveria derrubar essa postagem. Tem que cancelar a conta do Dória. Não há nenhuma única pessoa imunizada com a Coronavac. Nenhuma única. Porque ninguém recebeu 2 doses.
que é o que necessita se você for um dos 49,xyz sortudos, que você vai ter uma resposta imune. O que significa que o número, na verdade, não é 433.739 mil, como diz o João Dória, mas é, infelizmente, 0. Porque nós ainda não tivemos a segunda dose essa que até agora o governo federal e estadual, Bolsonaro e Dória juntos, contra o povo brasileiro, não conseguiram garantir que eles vão conseguir vacinar as pessoas na segunda dose, porque não há estoque. Então, além de uma fake news numérica, que colocaram 1.000 ali, porque o número parecia muito pequeno, também nós temos o fato de que é totalmente mentiroso. O número é 0. Isso é uma coisa que a gente tem que colocar aqui bem claramente. Porque não foi dada a segunda dose, que é essencial para a geração da resposta imune. Bem, gente, esse absurdo aqui, eu queria saber se os companheiros querem comentar a numerologia tucana, que eu acho que é muito incrível. Só rapidamente, porque eu tenho lugar de fala como professor de matemática, né? Bom, se eu ensinasse coisas tão absurdas assim para os meus alunos, né, obviamente, acho que até o João Dória ia mandar me demitir, né? A falsificação não tem tamanho, totalmente... Quer dizer, o Dória, no mundo hoje, não tem o número de pessoas vacinadas, nem de longe, que o Dória alega ter vacinado, ou até melhor, imunizado no Brasil, né? 433 milhões de pessoas. Porque esse tipo de nomenclatura você usa, às vezes, no gráfico, né? Numa tabela, aparece lá, números em milhares, 433 mil. Foi o golpe deles, é isso aí. 433 mil, 700 mil, quer dizer, que equivaleria, como o João bem explicou, a milhões. Quer dizer, a falsificação não tem tamanho, né? Eu achei muito boa a explicação do João de que, na realidade, não tem ninguém imunizado, né? E pior, a gente nem sabe se vai ter, porque o governo não conseguiu sequer organizar a vacinação e as pessoas precisariam tomar a segunda dose em até 28 dias para garantir essa eficácia fajuta, né? Porque o Dória conseguiu comprar uma das vacinas mais caras do mundo, né? E de menor eficácia, e que precisa a segunda dose ser aplicada em até 28 dias. Né? A gente não sabe, se não for aplicado em 28 dias, o que acontece. Né? Os bolsonaristas dirão que o pessoal vai virar jacaré, obviamente. Né? Mas o fato é que, segundo os especialistas, perderia o efeito a vacina. Quer dizer, as pessoas... por isso, né? Talvez a gente tenha que fazer a campanha joga a vacina do Dória no lixo, né? Embora seja um pecado, porque é uma vacina de um homem santo, que está, inclusive, conseguindo fazer de 4 milhões... A fórmula matemática do Dória, inclusive, é melhor do que de Jesus Cristo. Né? Consta na Bíblia que Jesus Cristo teria transformado, né, 5 pães e 5 peixes em alimentação para mais de 1.000 pessoas. Né? Teria multiplicado aí umas 200 vezes. Dória conseguiu multiplicar, né, por mais de 100 mil vezes, né, por mais de 100 mil vezes o número de vacinas que o Instituto Butantan teria disponível, né, e que ainda não foram aplicadas. Veja só, ele conseguiu multiplicar sem que sequer as vacinas fossem aplicadas na população. Eu acho que o título que o Rafael propôs, de São João Dória da Vacina, né, é cada vez mais merecido, né, e eu acho que nós temos que fazer uma campanha junto ao Vaticano, e sabe lá mais aqui, setor, aonde for necessário, para canonizar João Dória. Só antes de devolver para vocês, para a próxima notícia, eu queria falar de um número que não se multiplica dessa maneira tão milagrosa, infelizmente, mas que é um número muito importante, que são as pessoas que estão contribuindo, né, aqui no nosso chat, com stickers, com superchat, a Carla Silva, o companheiro Ernesto Abdala Filho, o Sou Eu, né, que contribuíram aqui, mandaram as suas contribuições, a companheira a companheira Carla Silva, muito obrigado, né, a Maria Ângela Biduch. O dinheiro de vocês não se multiplica na mesma proporção que se multiplicam as vacinas do Dória, infelizmente. Né? Por isso, inclusive, eu quero pedir aos demais que contribuam também, né? Porque nós não temos aqui
o poder mágico de multiplicação como Dória. Então nós precisamos aproveitar cada centavo. E a contribuição de vocês é muito bem-vinda para sustentar esse canal combativo, revolucionário e que desmascara mentiras como essa que a imprensa golpista apresenta. Vai lá, Rafael. Isso aí. Bom, antes da gente falar aqui, continuar na nossa pauta central, problema da grande crise nacional que é o coronavírus, só fazer um convite rápido, né? Para quem ainda não estiver inscrito, quem não estiver acompanhando. Estou vendo que aqui na nossa audiência tem muitos companheiros que são membros da Causa Operária TV, então já sabem do que eu vou falar, já estão acompanhando a gente aqui, talvez já até estejam inscritos. Mas, né, não custa, nunca é demais reforçar. O Partido da Causa Operária está realizando a 46ª edição da sua Universidade de Férias, mais de 20 anos aí, realizando cursos de formação política e teórica marxistas, e dessa vez analisando um problema cuja atualidade é um tanto inusitada, né, para setores da esquerda, que não podem não perceber, né? Mas o problema do stalinismo, que é o tema do nosso curso, tem muita relação com o cenário político brasileiro, com o que faz particularmente a esquerda brasileira, muito influenciada por isso daí. Portanto, o curso, O que foi o Stalinismo, uma análise marxista, que vai até o final de fevereiro, está disponível para você que se inscrever e participar no site universidademarxista.com.br. Inscreva-se, é baratinho, custa só R$100, você tem aí mais semanas, um mês, praticamente um mês e uma semana, mais 5 semanas aproximadamente, de curso, todas as terças e quintas-feiras, às 19 horas, com o companheiro Rui Costa Pimenta. Então, tá dado o recado, sintam-se convidados e vamos dar uma rapidinha ainda sobre a pandemia no Brasil, mas aqui acho que a gente vai ter que correr com a nossa pauta, porque está faltando 15 minutos para o nosso programa. Vamos lá. João Jorge, Brasil superou 217 mil mortos oficiais. Vamos frisar os oficiais, porque aqui também pode ter aí um milagre matemático do santo da vacina, que é aparentemente um santo multidisciplinar. João, que mais? Sobre esse caso dos 200 mil e já entrando num outro tema, né? Queria comentar aqui uma coisa que é grotesca, que nem o senhor João Dória, nem o Bolsonaro, nem a imprensa que gosta de falar que o Dória é o santo da vacina, chegaram aqui a apresentar pra gente uma solução. Que é o seguinte, não há plano de ninguém, nem do Instituto Butantan, nem do governo do estado, nem do general Pazuello, ministro da Saúde, nem do Bolsonaro, nem do Dória, nem de ninguém, para vacinar a população brasileira. O Ministério da Saúde apresentou uma mágica, que eu queria colocar aqui, que é absurda, de que a vacinação estaria concluída na melhor das hipóteses, eu repito, melhor das hipóteses, no segundo trimestre de 2022. Isso daí, conhecendo o famoso atraso brasileiro em obras públicas e qualquer outro tipo de atividade logística, pode bem empurrar a pandemia para 2023. Então, assim, olhando o absurdo, nós temos que colocar um problema aqui. A vacinação tem que sair da mão dos burocratas malucos do governo federal e do governo estadual de São Paulo e ser colocada nas mãos da população. Porque isso daqui é inaceitável. Morreram 215 mil pessoas até agora. Nós vamos ficar mais um ano nisso daqui para morrer mais 200 mil pessoas? Eu queria lembrar uma coisa aqui. Logo quando começou a pandemia, o companheiro Rui, na análise política, ele falou, isso daqui vai ser um massacre. Isso daqui já é 215 mil pessoas é um massacre. Agora, o que eles estão propondo de empurrar a vacinação a passos de tartaruga para 2022 ou 2023, no caso mais provável, é uma coisa assim de uma irresponsabilidade, de um descaso com o povo trabalhador gigantesco. Isso daí vai causar perdas humanas, que a gente tem que levar em conta, morte de dezenas e dezenas de milhares de brasileiros, mas também nós temos que ver o prejuízo social, as demissões em massa que vão ser causadas nesse período todo. Precisa ser dado um fim nisso daí. E eu queria colocar um problema aqui que é o elefante na sala. Até agora, o presidente Bolsonaro, que não quer legalizar nenhuma vacina, eles estão aí enchendo o saco de um laboratório brasileiro que quer legalizar a Sputnik V, a vacina
na Rússia, nessa situação de falta total de imunizantes, em que não se tem Pfizer, não se tem AstraZeneca, não tem Coronavac, não tem nada no Brasil. E comentar o ridículo de que no Brasil é o único país em que ser vacinado é obrigatório, você só não tem como. Queria deixar esse comentário aqui muito importante para o pessoal refletir. E passar aqui rapidamente, já que a gente está com o tempo apertado, né, para um problema que é muito importante, que é o seguinte: essa semana aqui nós tivemos uma onda de censura nas redes sociais. Queria destacar aqui o fato de que o SWP em inglês teve a sua conta no Twitter bloqueada, uma coisa absurda mesmo. O Twitter decidiu que eles estavam falando coisas que não poderiam ser faladas na plataforma e bloquearam. Não demorou muito pra gente se ver aquela máxima antiga, né? Pau que bate em Francisco também bate em Chico. Nós estamos vendo aqui essa situação muito complicada. O SWP, como vocês podem ver, eu falei Twitter, é Facebook, já derrubou a página do SWP, como derrubou a do Trump. Não demorou muito tempo para acontecer isso daí também com a Embaixada da China e o parlamento venezuelano. Todos estão sendo aí censurados rapidamente por conta dessa situação. Bem, uma outra coisa que eu queria comentar, né? O Washington Post, como se fosse parte de um filme de ficção, assim, do 1984, do George Orwell, foi pego aí deletando uma matéria de anos atrás, em que eles citavam uma piada de cunho racista da Kamala Harris. Eles aí, para esconder o fato de que a Kamala Harris teria feito uma declaração contra a população pobre da Califórnia, estavam deletando a matéria. E foram pegos fazendo isso daí, denunciados, expostos ao ridículo e voltaram atrás na decisão. Mas só demonstra a sanha das redes sociais e da grande imprensa de falsificar e estabelecer um controle muito estrito sobre a informação. Isso nós temos que deixar aqui muito claro. E colocar o seguinte, né, para todos os defensores da censura que criticaram muito o PCO por ter defendido incondicionalmente a liberdade de expressão. Nós avisamos. Olha só o que está acontecendo agora. É jornal tirando notícia do ar, é partido de esquerda sendo censurado. É uma situação horrível, a qual nós estamos sendo submetidos aqui por conta do poder absurdo que tem as grandes empresas de tecnologia e a imprensa capitalista. Bem, passo a bola aí para os companheiros. Eu acho que nunca o livro do George Orwell, o 1984, pôde oferecer tantas expressões úteis para descrever a situação política mundial, né? Porque são aqueles defensores da novilíngua, do newspeak, né, da conversa com palavras inventadas para inverter o sentido das coisas, ou os que querem mudar o mundo por meio das palavras, no nosso caso aqui, né, agora estão, né, por meio aí desse Ministério da Verdade, né, que está sendo aí editado, o mundo editado em tempo real pela imprensa capitalista, né? Interessante, e já que eu estou fazendo comparação, uma comparaçãozinha rapidinha, porque o ministro Pazuello ganhou aí um bilhete só de ida para Manaus, né, não estou brincando, com o encargo aí de resolver a coisa lá, né? Bolsonaro, que tinha dito que queria mudar tudo isso daqui, mandou o Pazuello resolver as coisas todas lá. Bem, não só isso daí está acontecendo, foi esse final de semana que ele partiu, né? Ele pode, nessa viagem só de ida, ser demitido e, quem sabe, até, né, indiciado aí num inquérito que foi solicitado pelo Procurador-Geral da República, né, apurando a sua conduta em relação ao colapso da saúde pública no Amazonas, em Manaus, né? Então, a comparação aqui é a seguinte, até inspirada no curso sobre o stalinismo, né? Esse tipo de exílio nos confins do país, né, nas zonas remotas e com menos organização, menos estruturadas, mais pobres, era o que de menos pior acontecia no regime stalinista, né? Se o cidadão não era julgado com acusações absurdas e executado, ele acabava sendo transferido aí para um posto de grande responsabilidade lá na Sibéria, né? Então vai lá catar pedra de gelo com, né? E mais uma aqui para a gente encerrar, porque o problema da vacina, né?
finalmente não é só para santos milagreiros, né, de arrabalde aqui como o João Dória, né, nesses confins do mundo que são os estados, o território brasileiro. É um grande negócio mundial, né? E quem ganhou, né, em um ano, só na especulação, porque a vacina está sendo entregue, né, a conta-gotas agora, 1.500% de crescimento das ações da indústria farmacêutica. A Novavax, empresa norte-americana, aumentou 1.558%. Ou seja, seu valor de mercado foi para 8,1 bilhões de dólares. A Moderna ganhou 585% e passou aí dos 6 bilhões, né, para 49,4 bilhões de dólares. Precisa conferir se... Ah, tá, tudo bem. A Novavax não foi a maior, né? É a que mais cresceu, mas ela era pequena, perto da Moderna, que foi de 6 bilhões, já estava no patamar que a Novavax está agora, para 49,4 bilhões. A BioNTech ficou aí em terceiro, né? Ganhou pouquinho, 223% de valorização. E as grandes, né? Os verdadeiros donos do mercado, Johnson & Johnson, AstraZeneca e Pfizer, cresceram aí, só a Johnson & Johnson chegou ao valor de 428 bilhões de dólares. E a vacinação mundial está só com companheiros. E o nosso programa está terminando, né? Últimos comentários, considerações. Ó, a minha última rapidinha é para mandar um abraço para os nossos amigos internautas e agradecer aqui o superchat da Denise Lial. E ela mandou uma mensagem, eu queria ler e em uma palavra responder. Ela disse: amo o PCO, mas ainda não consigo deixar o PT, apesar de tudo. O PCO é intelecto de alto nível na política e não me encaixo nesse alto nível. Eu só responderia brevemente a ela dizendo o seguinte: não se trata de um nível alto no sentido tradicional. É bem simples. É só não confundir 1.000 com 1.000.000, né? É só não confundir Eduardo Paes com amigo do povo. É só não confundir golpista como Maia, como Baleia Rossi, Rodrigo Pacheco, como sendo aliado dos trabalhadores. É só ficar ao lado da luta de classe. Não tem alto nível nisso, né? O nível do PCO é o nível da luta dos trabalhadores e você, como todo mundo, será muito bem-vinda no PCO se você tomar essa decisão. Um abraço a todos os amigos internautas aí e abraço aos companheiros que nos acompanharam. Opa, falei no mudo. Eu vou falar o seguinte, acho que com a colocação do Antônio Carlos não tem muito mais com o que falar. Acho que a gente tem que encerrar por aqui. Mandar um abraço para todo mundo que está assistindo. Lembrar que amanhã, às 7 horas da manhã, o companheiro Henrique Arias começa aí com Rádio Peão, né? Então, deixem a sua curtida. Passa a bola para o Rafael para dar um último comentário. É isso aí, você fica ligado na programação da Causa Operária TV, 24 horas no ar, tem muito mais para você conectado conosco aqui. Aproveite também, conheça a imprensa do Partido da Causa Operária, nosso jornal diário na internet, desde 2003, já estamos caminhando aí 18 anos, né, no ar, caminhando para os 20 anos no ar. Você acessa causaoperaria.org.br e tem muito mais. Fique ligado na nossa programação, fique ligado nas atividades do PCO. Uma boa noite e até semana que vem mais um resumo da semana.